O outono sempre foi uma estação muito especial, daquelas que fazem os olhos das pessoas brilharem com a beleza das folhas mudando de cor. É um período único, cheio de um encanto visual, onde as pessoas podem apreciar a natureza se transformando. Muitos veem o outono como uma oportunidade perfeita para refletir sobre a vida, se preparar para o inverno e valorizar os últimos dias de sol. Mas a vida às vezes nos mostra seu lado mais cruel, e até mesmo uma estação tão bela e inspiradora pode se transformar em tragédia. Em 2012, Carrie Farver, uma mulher de 37 anos conhecida por sua inteligência e bondade, desapareceu de forma misteriosa após iniciar um relacionamento casual com um mecânico local. Carrie era uma mãe solteira dedicada ao seu filho Max, trabalhando como programadora de computadores e vivendo uma vida que parecia estar em ascensão. Mas o que parecia ser o início de uma nova fase amorosa virou uma trama de terror, envolvendo uma complexidade de manipulação digital e física que deixou os Estados Unidos perplexos. Carrie Farver nasceu em 30 de novembro de 1974, na pequena cidade de Macedônia, Iowa, uma comunidade rural com apenas cerca de 250 habitantes. Sua família tinha raízes profundas na região, com alguns de seus antepassados tendo vivido em Macedônia por várias gerações. Carrie cresceu em um ambiente familiar estável e amoroso, apesar do divórcio dos pais quando ela tinha apenas 18 meses de idade. Seu pai, Dennis Farver, e sua mãe, Nancy Bisbee, mantiveram uma relação amigável após a separação, o que permitiu que Carrie tivesse uma conexão próxima com ambos. Quando Carrie tinha 6 anos, sua mãe se casou novamente com Mark Haney, um amor de infância, e Carrie desenvolveu um forte vínculo com ele, chegando a considerá-lo como um segundo pai. Desde cedo, Carrie demonstrou ser uma criança brilhante e talentosa. Ela foi colocada em programas para alunos superdotados na escola, destacando-se academicamente. Além disso, compartilhava com a mãe o amor pelas artes cênicas, participando ativamente de peças teatrais e musicais na comunidade local. Essas atividades não apenas aprimoraram suas habilidades artísticas, mas também moldaram sua personalidade extrovertida e confiante. Carrie era conhecida por sua personalidade calorosa, inteligente e carismática. Era impossível não ser atraído por sua energia contagiante pela maneira como iluminava qualquer ambiente onde entrava. Amigos e familiares frequentemente descreviam-na como alguém que irradiava bondade e compaixão, qualidades herdadas de uma linhagem familiar marcada pelo altruísmo. Além de seu talento para atuação e música, Carrie era apaixonada por tecnologia e inovação. Esse interesse a levou a explorar o campo da programação de computadores, algo que viria a definir sua carreira profissional mais tarde. Durante sua adolescência, ela também teve vários relacionamentos românticos, sempre rodeada por amigos que admiravam sua confiança e independência. Após se formar no ensino médio, Carrie ingressou na Universidade do Kansas, onde iniciou um relacionamento com um jovem chamado Frank. Embora os dois estivessem prestes a terminar o namoro, Carrie descobriu que estava grávida. Apesar das dificuldades iniciais, ela decidiu criar o filho sozinha e retornou à casa dos pais em Macedônia. Para continuar seus estudos, optou por cursar disciplinas online enquanto cuidava do bebê, Maxwell, apelidado de Max. Ao longo dos anos seguintes, Carrie construiu uma carreira sólida como programadora de computadores. Em 2012, trabalhava para a West Corporation, em Omaha, Nebraska, e aqui tenho que falar que ela já não morava mais em Macedônia e sim em Council Bluffs, no estado de Iowa. Em seu trabalho, ela era altamente valorizada por sua competência técnica e dedicação. Seu trabalho exigia longas horas e muita responsabilidade, mas Carrie encontrava equilíbrio ao priorizar seu papel como mãe solteira e incentivadora dos sonhos do filho adolescente, Max, que estava no ensino médio e se destacava nos esportes e nos estudos. A relação de Carrie com sua família era extremamente próxima. Ela tinha um irmão mais velho, Adam, e um meio-irmão mais novo, John, além de uma mãe dedicada, Nancy, que sempre esteve presente em sua vida. Após ser diagnosticada com transtorno bipolar em seus 20 e poucos anos, Carrie enfrentou períodos de ansiedade e depressão, mas nunca deixou de buscar tratamento adequado. Mesmo durante esses momentos difíceis, sua família permaneceu ao seu lado, oferecendo apoio incondicional. Com os amigos, Carrie era igualmente querida. Sempre pronta para ajudar ou simplesmente compartilhar risadas, ela cultivava amizades duradouras. Sua melhor amiga, Amber, testemunhou sobre a generosidade e lealdade de Carrie, destacando-a como alguém em quem todos podiam confiar. Embora Carrie fosse uma mulher atraente e confiante, seus relacionamentos amorosos nem sempre foram fáceis. Após o nascimento de Max, ela passou por alguns casamentos fracassados,
embora detalhes específicos sobre essas uniões sejam escassos. No entanto, é evidente que Carrie preferia manter sua independência e focar em criar o filho da melhor forma possível. Em 2012, durante uma visita a uma oficina mecânica para reparos em seu carro, Carrie conheceu Dave Kroupa, um mecânico de 35 anos que havia recentemente saído de um relacionamento de longo prazo. O encontro inicial entre os dois foi casual, mas logo evoluiu para algo mais sério. Carrie fez questão de deixar claro desde o início que não buscava compromissos sérios, apenas uma conexão leve e divertida. Entretanto, o que começou como uma relação despretensiosa logo se transformou em um pesadelo que ninguém poderia prever. E assim, o desaparecimento de Carrie Farver se tornou um dos casos mais enigmáticos. O último dia em que Carrie Farver foi vista com vida foi 13 de novembro de 2012, uma terça-feira. Naquela manhã, ela estava no apartamento de Dave Kroupa, em Omaha, Nebraska, onde havia passado a noite. Por volta das 6h30, Dave se despediu dela com um beijo antes de sair para o trabalho. Carrie permaneceu no apartamento e, às 6h42, seu computador fez login no Facebook pela última vez. Mais tarde, por volta das 9h54, o celular dela acessou novamente sua conta no Facebook, mas já era tarde demais. Carrie nunca mais seria vista. Os relatos dos amigos e familiares de Carrie indicam que algo estava profundamente errado. Após o encontro com Dave, Carrie deveria voltar para casa para cuidar de seu filho adolescente, Max. No entanto, ela não apareceu para buscar Max nem respondeu aos telefonemas da mãe, Nancy Bisbee. A família começou a ficar preocupada porque Carrie sempre manteve contato frequente com eles, especialmente com Max, que era o centro de sua vida. Nancy recebeu mensagens estranhas do número de Carrie, dizendo que ela havia conseguido um emprego no Kansas e planejava se mudar. Essas mensagens eram inconsistentes com o comportamento habitual de Carrie, que jamais abandonaria seu filho ou deixaria de avisar sobre uma mudança tão drástica. Além disso, as mensagens continham erros gramaticais e ortográficos incomuns para alguém como Carrie, conhecida por ser meticulosa na escrita. Foi a mãe de Carrie, Nancy Bisbee, quem ligou para a polícia para relatar o desaparecimento da filha. O relatório oficial foi registrado 3 dias após o desaparecimento em 16 de novembro de 2012. Nancy explicou aos investigadores que Carrie sofria de transtorno bipolar e que isso poderia estar relacionado ao sumiço. No entanto, ela enfatizou que, mesmo durante crises anteriores, Carrie nunca havia desaparecido sem dar notícias. A polícia inicialmente tratou o caso com pouca urgência, presumindo que Carrie poderia ter entrado em uma crise bipolar ou simplesmente decidido sair por conta própria. Eles entraram em contato com o número dela e receberam uma resposta via mensagem de texto, na qual Carrie afirmava estar bem e pedindo para ser deixada em paz. Com base nisso, os policiais concluíram que o desaparecimento não era motivo de grande preocupação. As primeiras investigações focaram principalmente em Dave Kroupa, já que ele foi a última pessoa a ver Carrie com vida. Agora precisamos falar mais sobre Dave. Dave Kroupa nasceu em 9 de outubro de 1976, em Sioux Falls, Dakota do Sul, filho de Tom e Trish Kroupa. Ele cresceu em uma família tradicional e amorosa, com fortes valores cristãos. Seus pais eram membros ativos da Igreja Batista do Sul, frequentando os cultos religiosos 3 vezes por semana. Apesar do ambiente religioso rígido, Dave e seus 2 irmãos mais novos, Adam e Max, não adotaram as crenças familiares à medida que envelheceram. Após se formar no ensino médio, Dave mudou-se para o Colorado, onde serviu por 2 anos na Guarda Nacional. Mais tarde, ele concluiu um curso técnico em engenharia automotiva, tornando-se um mecânico qualificado. Antes de conhecer Carrie, Dave teve um relacionamento longo e significativo com Amy Flora. Eles começaram a namorar na adolescência e permaneceram juntos por 12 anos, durante os quais tiveram 2 filhos. Apesar do vínculo familiar forte, Dave nunca quis oficializar a união com Amy. Ele via o casamento como uma armadilha e preferia manter sua liberdade pessoal. O relacionamento chegou ao fim em 2011 após Amy expressar repetidamente o desejo de se casar. A separação foi tensa, mas ambos mantiveram uma relação civilizada pelo bem dos filhos. No entanto, Amy ainda nutria sentimentos por Dave e esperava que eles pudessem reatar no futuro. Após o término, Dave decidiu explorar a vida de solteiro pela primeira vez aos 35 anos, inscrevendo-se em sites de namoro online, como Plenty of Fish. Dave se mudou para Omaha, Nebraska, em 2012, após sua separação de Amy. Ele escolheu a cidade porque era próxima de Council Bluffs, Iowa, onde Amy e os filhos viviam naquele momento,
permitindo que ele continuasse envolvido na vida dos filhos. Além disso, conseguiu um emprego estável em uma oficina mecânica na área, o que facilitou sua adaptação à nova cidade. Embora inicialmente planejasse apenas alugar um pequeno apartamento mobiliado, Dave acabou encontrando um lugar que considerava ideal para sua nova fase de vida. Um espaço simples, mas confortável, que ele chamava de seu quartel-general de solteiro. Essa mudança marcou o início de uma nova etapa para Dave, que estava determinado a aproveitar sua recém-descoberta liberdade. Como já dito anteriormente, Dave conheceu Kari Farver em novembro de 2012, quando ela levou seu Ford Explorer para reparos na oficina onde ele trabalhava. Desde o início, houve uma forte atração mútua entre os dois. Dave achou Kari bonita, inteligente e divertida, enquanto Kari sentiu algo especial nele, apesar de admitir a amigos que ele não era exatamente seu tipo. Após o encontro casual na oficina, Dave encontrou o perfil de Kari no site de namoro Plenty of Fish e iniciou uma conversa. Eles marcaram um encontro em 1º de novembro de 2012, e a conexão entre eles foi imediata. Ambos riram muito e se deram bem, e Kari deixou claro desde o início que não buscava um compromisso sério, algo que Dave apreciou profundamente, já que também não queria nada além de um relacionamento casual. Nos dias seguintes, Kari começou a passar mais tempo na casa de Dave, especialmente porque seu trabalho exigia longas horas e ele ofereceu sua casa como um lugar conveniente para ela ficar durante um grande projeto profissional. O relacionamento parecia seguir um caminho leve e descontraído, até que tudo mudou repentinamente em 13 de novembro de 2012, quando Kari desapareceu misteriosamente. Dave se viu no centro de um caso complexo e perturbador, sendo a última pessoa a ver Kari com vida. Dave relatou à polícia que Kari havia enviado mensagens estranhas logo após ele sair para o trabalho, incluindo uma inesperada proposta para morar junto. Quando ele recusou, as mensagens se tornaram hostis, culminando com declarações como "eu te odeio" e "não quero mais te ver". Outro ponto crucial foi o fato de que Dave mencionou Liz Goliar, outra mulher com quem ele vinha se relacionando casualmente. Liz também relatou estar recebendo mensagens ameaçadoras de Kari, apesar de elas mal terem se conhecido brevemente no corredor do apartamento de Dave. Essas alegações levantaram suspeitas, mas, sem evidências concretas, a polícia não conseguiu avançar significativamente nas investigações. Apesar dos esforços iniciais, as investigações não encontraram pistas concretas sobre o paradeiro de Kari. Seu carro, um Ford Explorer, foi localizado meses depois em um estacionamento próximo ao apartamento de Dave. Uma busca superficial no veículo revelou nada além de uma embalagem de balas de menta com uma única impressão digital, que seria extremamente importante para o futuro, mas naquele momento ela não pertencia a Kari nem constava nos registros do FBI. Além disso, as contas bancárias de Kari permaneceram inativas desde o desaparecimento, e ninguém relatou tê-la visto após aquele fatídico dia. As mensagens enviadas pelo número dela continuavam chegando, alimentando ainda mais a confusão e dificultando a distinção entre o que era real e o que era fabricado. Para a família, ficou claro que algo terrível havia acontecido, mas, sem provas tangíveis, a polícia não tinha como agir de forma decisiva. Esse cenário de incerteza e falta de progresso marcou os primeiros anos após o desaparecimento de Kari Farver, transformando um caso aparentemente simples em um mistério cada vez mais complexo e angustiante. O caso de Kari Farver, que parecia fadado a se tornar mais um mistério não resolvido, teve uma reviravolta em 2015, quase 3 anos após seu desaparecimento. Os detetives Ryan Aviz e Jim Dott, do escritório do xerife em Council Bluffs, Iowa, decidiram reabrir as investigações com uma nova abordagem. Eles adotaram uma estratégia dupla. Enquanto Ryan examinava o caso assumindo que Kari ainda estava viva, Jim trabalhava sob a hipótese de que ela estava morta. Essa divisão permitiu que ambos cobrissem todas as possibilidades, garantindo que nenhum detalhe fosse negligenciado. Os detetives começaram revisando os arquivos originais do caso, incluindo as mensagens enviadas pelo número de Kari e as interações digitais entre os envolvidos. Uma observação crucial foi feita por Ryan. As contas bancárias de Kari permaneceram completamente inativas desde seu desaparecimento. Para ele, isso era um sinal claro de que algo terrível havia acontecido, já que uma pessoa adulta não desaparece voluntariamente sem gastar dinheiro por tanto tempo. Além disso, a ausência de qualquer contato direto ou voz da própria Kari reforçou a suspeita de que ela não estava mais viva. Com base nessas conclusões, os detetives trataram o caso como um possível homicídio, ampliando suas investigações para incluir todos os envolvidos no círculo de Dave Kroupa. O foco começou a mudar radicalmente quando os investigadores perceberam que Liz Goliar aparecia com frequência excessiva nas evidências coletadas até então.
A nova abordagem tecnológica envolveu uma análise minuciosa dos dispositivos eletrônicos de Dave Kroupa, Liz Goliar e outras pessoas envolvidas no caso. A equipe de investigação, com a ajuda de especialistas em análise forense digital, como Tony Cava, começou a decodificar uma rede complexa de comunicações. Eles descobriram que os milhares de mensagens de texto e e-mails enviados supostamente por Carrie eram, na verdade, originados de dispositivos e contas vinculados a Liz. A utilização de apps para mascarar IPS, programar envio de mensagens e até manipular a voz em chamadas telefônicas revelou um nível de sofisticação antes não considerado. A análise de metadados também mostrou que muitas das mensagens foram enviadas de locais onde Liz estava, reforçando a suspeita de que ela estava por trás do assédio digital. Os investigadores deram um passo decisivo ao analisar digitalmente os telefones e e-mails de Dave e Liz. Tony Cava, um administrador forense digital, desempenhou um papel fundamental ao recuperar milhares de mensagens e e-mails supostamente enviados por Carrie. Ele percebeu que essas comunicações tinham sido cuidadosamente planejadas para parecerem autênticas, mas continham inconsistências gritantes, como erros gramaticais e ortográficos que não condiziam com o perfil de Carrie. Mais importante ainda, a análise revelou que muitas dessas mensagens vinham de endereços IP específicos, alguns dos quais estavam diretamente ligados à casa de Liz Goliar. Por exemplo, fotos encontradas no celular de Liz mostravam evidências comprometedoras, como imagens do Ford Explorer de Carrie tiradas antes mesmo de a polícia localizar o veículo abandonado. Outra descoberta crucial foi um vídeo postado no YouTube sob o nome de Carrie, cujo endereço IP também apontava para a residência de Liz. Esses indícios começaram a construir um padrão preocupante, sugerindo que Liz sabia muito mais do que admitia. Outro elemento crucial foi o incêndio intencional na casa de Liz em 2013. O fogo destruiu completamente a residência e resultou na morte de 4 animais de estimação, 2 cachorros, um gato e uma cobra. Liz alegou que o incêndio foi causado por Carrie como parte de uma campanha de assédio contra ela. No entanto, os investigadores determinaram que o fogo havia sido propositalmente iniciado por ela mesma, levantando suspeitas de que Liz poderia estar tentando encobrir algo ou criar uma narrativa para desviar as atenções. As investigações começaram a se concentrar em Liz Goliar quando evidências sugeriram que ela tinha conhecimento detalhado sobre a vida de Carrie, incluindo detalhes que apenas alguém próximo saberia. A discrepância entre o comportamento de Liz e os relatos que ela dava às autoridades começou a chamar a atenção. A descoberta de várias contas falsas usando o nome de Carrie, todas retornavam para Liz, solidificou a suspeita de que ela estava orquestrando todo o esquema de stalking. À medida que as peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar, Liz Goliar emergiu como a principal suspeita. Sua conexão direta com os ataques de vandalismo contra Dave e seus relacionamentos subsequentes chamou a atenção dos investigadores. O carro de Dave Kroupa foi encontrado em chamas, e a polícia suspeitava que Liz Goliar, com quem Dave teve um relacionamento, era responsável por atear fogo no veículo. Esse incidente ocorreu em um contexto de comportamentos obsessivos e ciumentos por parte de Liz, que já havia expressado sua raiva em relação a Dave e a outras mulheres com quem ele se relacionava. Além disso, por exemplo, as 6 ligações feitas para a casa de Carrie usando um prefixo oculto foram rastreadas até Liz, assim como as ameaças constantes enviadas tanto para Dave quanto para outras mulheres próximas a ele. Outro ponto crucial foi a foto enviada a Dave, mostrando uma mulher amarrada no porta-malas de um carro. Após a análise forense, ficou provado que a imagem havia sido capturada pelo próprio celular de Liz, que usou fita adesiva e outros objetos para encenar a cena. Esses detalhes levantaram bandeiras vermelhas sobre o nível de obsessão e manipulação de Liz, colocando-a firmemente no centro das investigações. Além disso, os investigadores descobriram que Liz havia registrado dezenas de e-mails falsos em variações do nome de Carrie, além de usar aplicativos para agendar mensagens automáticas. Isso explicava como ela conseguia enviar mensagens simultaneamente para Dave e outras pessoas, mesmo quando estava fisicamente presente com eles. Testemunhos de pessoas próximas a Liz, como Garret, seu namorado na época, revelaram seu comportamento distante e manipulador. Garret não sabia que Liz estava em um relacionamento com Dave simultaneamente, e suas observações sobre o comportamento de Liz ajudaram a construir um perfil de um indivíduo capaz de tais atos. Além das descobertas digitais, evidências físicas começaram a surgir. Durante uma busca minuciosa no apartamento de Liz, os investigadores encontraram itens pertencentes a Carrie, incluindo uma câmera fotográfica e uma filmadora. Na memória da filmadora, eles acharam um vídeo gravado por Carrie 2 dias antes de seu desaparecimento, discutindo o vandalismo ocorrido em seu carro. Um tempo após encontrar o carro de Carrie,
A polícia decidiu realizar uma análise mais detalhada, que havia sido encontrado abandonado. Foi então que os investigadores descobriram vestígios de sangue na cadeira do passageiro. Os exames revelaram que o sangue encontrado no carro era compatível com o perfil genético de Carrie. Essa descoberta foi crucial para confirmar que Carrie esteve no carro e que ela provavelmente sofreu algum tipo de ferimento ali. Apesar da ausência do corpo de Carrie Farver, a polícia encontrou outras evidências físicas que ligavam Liz Goliar diretamente ao crime. Um copo com as impressões digitais de Liz foi encontrado dentro do carro de Carrie, o que a colocava na cena do crime e contradizia suas alegações de que não tinha nada a ver com o desaparecimento. Essa descoberta, juntamente com as mensagens de texto, e-mails, fotos e vídeos que ligavam ao crime. No entanto, a prova mais impactante veio quando Dave lembrou-se de um tablet antigo guardado em sua casa. Dentro do dispositivo, os investigadores encontraram um cartão de memória SD que continha fotos deletadas. Entre elas, havia uma imagem perturbadora: um pé em decomposição com uma tatuagem idêntica de Carrie, o símbolo chinês para a mãe. Essa descoberta confirmou o pior: Carrie estava morta, e Liz Goliar tinha documentado o crime. Testemunhos adicionais também implicaram Liz no desaparecimento de Carrie. Amigos e familiares relataram que Liz frequentemente expressava ciúmes extremos em relação a Dave e às outras mulheres com quem ele se relacionava. Ela também era conhecida por ser possessiva e manipuladora, características que se alinhavam perfeitamente com o comportamento exibido durante os anos de assédio. Liz Goliar tentou desviar a culpa para Amy, a ex de Dave, criando uma narrativa onde Amy seria culpada pelo desaparecimento de Carrie e pelos atos de stalking. Em um esforço desesperado para reforçar essa alegação, Liz chegou ao ponto de atirar em si mesma e alegar que Amy era responsável, esperando que isso direcionasse a investigação para outra pessoa. No entanto, a polícia, percebendo a oportunidade, usou essa tática contra ela. Eles manipularam Liz para que ela continuasse a enviar confissões de Amy, detalhando o assassinato de Carrie, que continham informações que só o verdadeiro perpetrador conheceria. Os detetives perceberam que Liz estava fornecendo detalhes extremamente específicos sobre o crime, como a descrição da cena dentro do carro de Carrie e o uso de sacos de lixo para descartar o corpo. Essas informações só poderiam vir de alguém profundamente envolvido no caso. Quando confrontada com as evidências, Liz não conseguiu oferecer explicações convincentes, consolidando sua posição como a principal suspeita. A prisão de Liz Goliar ocorreu oficialmente em 22 de dezembro de 2016, 4 anos e 39 dias após o desaparecimento de Carrie Farver em 13 de novembro de 2012. A prisão foi resultado das esmagadoras evidências circunstanciais que já disse anteriormente. No momento crítico da investigação, os detetives já haviam reunido provas contundentes, incluindo uma foto de um pé tatuado em decomposição recuperada de um cartão SD no tablet de Dave Kroupa. Esse detalhe foi crucial para transformar o caso de pessoa desaparecida em um caso de homicídio. Liz foi formalmente acusada de homicídio em primeiro grau e incêndio criminoso. As evidências incluíam milhares de mensagens de texto e e-mails supostamente enviados por Carrie, mas originados de dispositivos vinculados a Liz. No tribunal, testemunhas como Dave Kroupa, Garrey e a mãe de Carrie, Nancy Farver, forneceram depoimentos cruciais. Tony Cava, especialista forense digital, explicou como as análises revelaram que todas as mensagens atribuídas a Carrie eram originadas de dispositivos e IPS associados a Liz. Em agosto de 2017, o juiz Timothy Barnes declarou Liz Goliar culpada, optando por um julgamento sem júri popular. A sentença foi de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Durante o anúncio do veredicto, o juiz enfatizou a crueldade e premeditação do crime, além do tormento infligido às vítimas indiretas. Segundo a polícia, foi na manhã do dia 13 de novembro de 2012 que o trágico destino de Carrie Farver se concretizou. Ela estava na casa de Dave Kroupa, localizada em Omaha, Nebraska, onde havia passado a noite para se preparar para um dia de trabalho que exigia sua presença em um projeto importante. Naquele dia específico, enquanto Dave já havia saído para o trabalho, Carrie ficou sozinha, focada em seu laptop, trabalhando até que Liz Goliar, consumida por um ciúme doentio e uma obsessão que beirava o patológico, aproveitou a oportunidade. A polícia acredita que Liz, que já estava ciente da presença de Carrie no apartamento devido ao seu stalker, decidiu agir. O ataque ocorreu quando Carrie, talvez desprevenida, estava prestes a sair para o trabalho. Liz, que havia chegado ao local com a intenção de confrontar Carrie, encontrou-a sozinha. O que começou possivelmente como uma discussão rapidamente escalou para a violência. Liz esfaqueou Carrie repetidamente, atingindo-a no peito e no abdômen,
em uma tentativa brutal de eliminar quem ela via como uma rival em sua obsessão por Dave. Após o crime, Liz não parou por aí. Ela teria limpado meticulosamente a cena do crime, apagando qualquer vestígio que pudesse incriminá-la, e isso explica a ausência de sangue pelo apartamento de Dave. Após garantir que não havia provas visíveis de seu ato, ela pegou o carro de Carrie, o Ford Explorer, e o levou para algum lugar desconhecido. Posteriormente, o veículo foi encontrado, mas estava em um estado que sugeria ter sido descartado de forma intencional, limpo de quase todas as evidências, exceto por uma pequena mancha de sangue e uma única impressão digital, que mais tarde se provou pertencer a Liz. Após o chocante desfecho do caso de Carrie Farver, as vidas dos envolvidos seguiram caminhos marcados por perdas, reflexões e novos começos. Max, o filho de Carrie, cresceu sem a presença da mãe, mas encontrou força para seguir em frente. Hoje, ele é um engenheiro de software, seguindo os passos da mãe no campo da tecnologia. Casado com uma mulher chamada Sarah. Dave Kroupa, que foi uma figura central no caso, carrega consigo uma profunda sensação de culpa pelo papel indireto que teve nos eventos. Ele apareceu em programas de TV sobre o caso, na esperança de ajudar a compartilhar a história de Carrie e garantir que sua memória não seja esquecida. O caso de Carrie Farver ganhou ampla repercussão na mídia, sendo explorado em documentários, podcasts e livros. A história serviu como um alerta sobre os perigos do assédio digital e os extremos aos quais obsessões podem levar. Liz Goliar, condenada à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, permanece no Centro Correcional para Mulheres de Nebraska, em York. Mesmo atrás das grades, ela continua alegando inocência e enviando cartas insistindo que o verdadeiro culpado ainda está solta. Seu comportamento na prisão, incluindo o fato de ter exigido que outras detentas a chamassem de Carrie, reforça o perfil perturbador que marcou sua trajetória antes e depois do crime. Enquanto isso, a família de Carrie e os investigadores que trabalharam no caso continuam a honrar sua memória. Um fundo de bolsa de estudos foi criado em seu nome na faculdade comunitária local onde ela estudou, transformando sua tragédia em algo positivo para futuras gerações.